Boa noite, olá, a paz do Senhor Jesus. Estou fazendo uma série de estudos do Novo Testamento, do Velho Testamento, e em especial as cartas de Paulo. Tenho escrito aí alguns artigos sobre as cartas da prisão, né? As cartas do apóstolo Paulo, Novo Testamento, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, que era um discípulo de Paulo, que foi preso, depois foi solto, se converteu na prisão com Paulo e depois ele vai e Paulo manda e recomenda a Filemão a perdoar um escravo dele chamado Onésimo. É disso que se trata a carta de Paulo a Filemão. Mas em se tratando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que fala sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, sobre a vida em graça, a vida, a salvação, a eleição, a adoção em Cristo. Essa palavra em Cristo ela ocorre 169 vezes nas cartas, né, nos escritos paulinos. Eu gostaria de compartilhar com você Efésios 2, de 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, vai falar da bênção da vida espiritual. Paulo, ele declara aqui de forma solene: Ele vos deu vida. Ou seja, é uma frase que resume a salvação. Ela é comparada a uma ressurreição espiritual. John Stott ele diz: Jesus Cristo estava morto, mas Deus o ressuscitou e o exaltou. E vós também estávamos mortos, mas Deus vos ressuscitou e exaltou em Cristo. Então, ele nos vivificou, porque nós éramos filhos da ira, andávamos segundo o pecado. É o antes e o depois. A nossa vida sem Cristo e a nossa vida com Cristo. Ou seja, Paulo ele diz que ele nos deu vida. Ele quem? Jesus. Estando nós mortos, né? Esse estar morto é necros. Se trata de estar morto espiritualmente. Hendrickson, ele traduz essa frase o seguinte: nós andávamos segundo o curso deste mundo. O espírito da época se caracteriza a humanidade alienada de Deus. A ideia é um estilo de vida determinado pela época. O mundo, ou seja, o diabo, a carne, o pecado e tudo mais que nos afasta de Deus. Mas Paulo vai dizer que nós, em Cristo, andamos em novidade de vida. Então, a carta do apóstolo Paulo vai falar nessa nova vida em Cristo. Como antes nós andávamos em delitos e pecado. A nossa vida sem Cristo, sem Jesus, sem a graça, sem o Espírito Santo. Mas nós agora em Cristo nos tornamos nova criatura. Segundo
Coríntios 5,17, Paulo vai falar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós em Cristo, nós não andamos mais segundo o ódio, o rancor, a ira, o pecado, o sexo fora do casamento, a luxúria, os prazeres deste mundo da carne. Paulo vai alertar que em Cristo, aos crentes de Éfeso, que eles já não andam mais segundo a vida deles, como diz lá em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a velha vida, o velho Fabrício, o velho ser humano, a velha criatura, já não diz respeito mais ao crente. Em Cristo nos tornamos nova criatura. Então, ele vai dizer também o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele é o Senhor, ele é o penhor, ou seja, ele é o selo, ele é a garantia de que nós somos salvos, de que nós somos nova criatura. E que, como antigamente, né, os pactos, os documentos oficiais importantes, né, do governo, transações comerciais, eles eram chancelados, eles eram selados por um anel ou um símbolo de uma autoridade religiosa, uma autoridade de governo, um imperador, né, um rei. Ele colocava a cera, aquecia aquela cera, né, e colocava o anel, que era o símbolo daquela autoridade. Assim Paulo fala, né, que o Espírito Santo, ele é o selo, né? Ele usa a palavra no grego, se eu não me engano, é arrabon. Arrabon é uma chancela, é uma selagem, ou seja, Cristo selou a salvação, a adoção, a vida eterna em nossa vida, pelos méritos de Cristo na cruz. Então, nós somos salvos não pelas obras da lei, as obras humanas, pelos esforços humanos, mas somos salvos pela graça. Ele vai falar isso mais à frente, né? Efésios 2, de 8 a 9, né? Porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não veio pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 10. Então, as obras não compram nossa salvação. Nossos esforços, caridade, nada disso compra a salvação do homem, a vida eterna, mas sim a graça de Jesus mediante a fé. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala de salvação, é uma carta que fala da doutrina da igreja, como é a natureza da igreja, como iniciou a igreja, como são os dogmas, não dogmas, são as prerrogativas da igreja. Então, fala sobre a igreja e sobre a vida em Cristo.